Meus queridos alunos, aqui é o nosso curso de Físico-Química 3. Estava com saudades de vocês. Certeza que vocês também estavam com saudades do professor Diogo, nossas queridas aulas às sextas à noite, né? Felizmente não poderíamos estar juntos, mas estaremos aí virtualmente, pelo menos compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês aí, né? Espero que todo mundo se encontre bem e, como já disse lá no vídeo de apresentação, o intuito aqui nessas aulas agora online é ser um pouco mais sucinto, né? Para não tomar tanto tempo de vocês e vocês poderem estudar bastante ali pelo livro. A indicação do livro está aí, lembrando que a gente tem na biblioteca virtual da Unifesp. Tá? Vou usar muito o Atkins, mas também alguns outros livros vão estar sempre sugeridos aí. Então vamos lá, nossa primeira aula de revisão, propriedades elétricas das moléculas, tá? Chamamos de parte 1, porque nesse tópico a gente vai estudar 3 propriedades elétricas das moléculas que são bastante interessantes, tá? Que derivam aí da distribuição dos elétrons dessa e do seu orbital molecular, como mostra nosso desenho aqui. Vamos estudar a polarizabilidade, o momento de dipolo elétrico, que é o foco dessa aula, e um pouco também na segunda aula, e a permissividade relativa ou constante dielétrica. É bastante interessante a gente estudar isso e entender a nível molecular como que a estrutura, a disposição dos átomos no espaço influencia essas propriedades, para depois a gente passar a entender isso a nível macroscópico. Então a gente começa no nosso C aqui, num nível bem microscópico, bem básico da química, da estrutura das moléculas, e vamos evoluindo aí para entender as interações intermoleculares, depois passar para sistemas macromoleculares, macromoléculas, polímeros, onde a gente vai conseguir enxergar de uma maneira um pouco melhor até as aplicações desse tipo de conhecimento. Tá? Aqui deixei um slide para vocês fazerem uma revisão do porquê é interessante a gente estudar isso, né? Qual que é a ideia fundamental aqui. Né? Então, lembrar que os núcleos eles exercem um controle sobre os elétrons de uma molécula, podendo fazer com que os elétrons se acumulem em certas regiões, ou permitindo uma maior ou menor suscetibilidade desses elétrons a um campo elétrico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula, esse MAP, o mapa de potencial eletrostático, ela mostra que uma molécula pode ser neutra, mas em algumas regiões talvez ela tenha um potencial um pouco mais negativo, tem alguns átomos mais eletronegativos aqui, e em algumas regiões um potencial ligeiramente mais positivo. Então, os elétrons eles estão distribuídos irregularmente dentro dessa molécula aí. E isso vai ser bastante importante para as nossas discussões, tá? Que já o que vocês devem saber, um pouquinho de lei de Coulomb, campo elétrico, essas propriedades importantes da física. Eu deixei lá no nossa abinha lá no módulo de material suplementar alguns vídeos no YouTube que, a meu ver, são bons, bem didáticos e relativamente curtos para vocês fazerem uma revisão caso seja necessário, né? Um pouco de teoria orbital molecular e a descrição homo-lumo, né? A gente vai ver isso lá na nossa terceira aula também. Antes de começar, né, então a gente tem que falar o que é uma molécula, né? A definição da IUPAC para molécula é que ela é um grupo eletricamente neutro, bem definido de átomos, reunidos por meio de ligações químicas, né? E esse arranjo desses átomos através dessas ligações químicas leva a uma diminuição da superfície potencial de energia. A gente tem que lembrar que os átomos são constituídos por um núcleo carregado positivamente e elétrons que se arranjam de forma característica ao redor deste núcleo. E as ligações químicas entre dois átomos e uma molécula são devidas ao compartilhamento do par de elétrons com spins emparelhados, pelos núcleos de ambos os átomos. Isso aí vem da teoria de ligação de valência que vocês veem lá no começo do curso de vocês. Tá? Então, basicamente, a molécula é um apanhado de núcleos mais positivos e elétrons, né? E a interação entre esses núcleos e esses elétrons dentro de uma mesma molécula, e molécula com molécula, isso a gente vai estudar interações intermoleculares, é bastante importante aqui para entender as propriedades, tá? Elétricas das moléculas e, consequentemente, depois as propriedades aí macroscópicas dessas moléculas. Bem, como já citei, essas propriedades elétricas elas resultam dessa distribuição, nem sempre regular, dos elétrons envolvidos na ligação.
Por exemplo, uma ligação iônica, né? NaCl, exemplo mais clássico. O que a gente tem? Pegando o tipo de exemplo mais clássico possível, né? A gente tem a transferência de um elétron do sódio, que é mais eletropositivo, para o cloro, que é mais eletronegativo. E isso forma a nossa ligação iônica. Tá. Mas e nos compostos moleculares, né? Ou de ligação covalente? O que a gente tem? Só para lembrar lá. A gente tem, então, que os elétrons eles vão estar distribuídos nos orbitais dessas moléculas aí. Então, aqui, por exemplo, o HCl, a gente não tem uma transferência completa desse elétron do hidrogênio mais eletropositivo para o cloro mais eletronegativo. Mas há um certo compartilhamento entre esses dois elétrons, que é o que origina a ligação química covalente. Tá? Mas devido à diferença de eletronegatividade, a gente cria uma região um pouco mais positiva, mais deficiente em elétrons, que seria no caso o próprio hidrogênio, que é mais eletropositivo, e uma região mais rica em elétrons, no caso o cloro, que ele é mais eletronegativo. Aqui no NaCl a gente teria dois pontos, né? Um ponto de carga positiva e um ponto de carga negativa, cargas pontuais positivas e negativas. Em uma ligação covalente a gente não teria essas cargas pontuais, mas uma distribuição dessas cargas. Essa separação de cargas, seja por cargas pontuais positivas ou negativas, ou cargas parciais, então essa letra aqui, que é a letra grega delta, representa essa carga parcial positiva e negativa, essa separação, né, o quanto essas duas cargas são separadas ou não, ela vai ser medida pelo que nós chamamos de momento de dipolo elétrico. Porque dipolo a gente tem dois polos, um positivo e um negativo, nessas moléculas, né? Elétrico porque, obviamente, estamos tratando aí de elétrons. E isso aqui é bastante importante para o conceito que se uma molécula é polar ou não polar. Por exemplo, se nós temos uma distribuição simétrica desses elétrons, e quando eu digo simétrica é no plano 3D, tá? Você pode ver que aqui nessa região, por exemplo, tem um pouco mais de elétrons do que aqui no meio, mas você tem uma simetria muito grande em qualquer um dos planos que a gente cortar essa molécula. Pode ser uma molécula diatômica, como cloro, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Essas são moléculas apolares, porque os elétrons eles estão distribuídos uniformemente pela molécula. Enquanto a gente tem uma distribuição assimétrica, como a gente viu no caso do próprio HCl, tá? Onde temos uma região muito mais positiva, tem um azul que representa positivo, no nosso mapa de potencial eletrostático, e o vermelho negativo, isso aqui vai criar um dipolo, certo? E esse dipolo é o que vai fazer a molécula ser o que nós chamamos de polar. Não precisa nem falar, nem explicar o quanto é importante a questão de polaridade, né? O polar dissolve polar, né? Então o NaCl a gente consegue dissolver na água, a gente consegue dissolver no etanol, por exemplo, são coisas que a gente vai discutir. Tá? Então é sempre bastante importante lembrar também da diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos nas ligações para calcular esse momento de dipolo entre elas. Então, voltando um pouquinho aqui da física, o que a gente tem? Então, tem uma carga negativa, uma carga positiva, e isso cria o nosso dipolo. O que é o nosso momento de dipolo? Nosso momento de dipolo, é importante entender que o momento de dipolo é uma grandeza vetorial, ou seja, depende do tamanho desse vetor e da sua direção. E ela vai ser dada pela multiplicação entre a carga, que é gerada nessa diferença aqui. Então, imagina que Na+, Cl-, por exemplo, né? Ou HCl, então você tem um ponto positivo e um ponto negativo, ou parcialmente positivo e parcialmente negativo, separados a uma distância r, no caso aqui, o tamanho da ligação química. E esse momento de dipolo vai ser, então, maior, tá? Quanto maior essa carga aqui. Então, a gente já pode imaginar que, por exemplo, para o NaCl, que são duas cargas pontuais, essa diferença da carga vai ser maior do que para o HCl, que não são cargas pontuais, são cargas parciais. E a unidade do nosso momento de dipolo vai ser debye. Tá? Para conversão aqui, 1 debye igual a 3,33 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Um exemplo, vamos calcular então o momento de dipolo para o NaCl.
A gente sabe que a distância da ligação química entre o NaCl está aí 240 picômetros, e a carga de um elétron, né, que eles estão está sendo transpassada ali do sódio para o cloro, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Basta multiplicar. Aqui veja que eu já passei para debye, tá, para fazer essa conversão. O valor do raio em metros igual a 12 debye. Então esse é o momento de dipolo do nosso NaCl. Trago aqui alguns momentos de dipolo para a gente discutir algumas coisinhas. Calculamos lá 12 debyes para o NaCl. Mas o experimental é menor do que o calculado, igual a 9 debyes. Por quê? Isso vai ser um efeito chamado de polarização, que a gente vai discutir na nossa segunda e terceira aulas. Tá? Então, aguentem a ansiedade aí, a gente chega lá. Mas aqui nessa tabela dá para a gente observar algumas coisas bastante interessantes, né? Por exemplo, ligações covalentes, né? HF, HCl e HBr. O que a gente tem de diferente aqui? A eletronegatividade desses átomos que estão ligados ao hidrogênio. E quanto maior a eletronegatividade, maior vai ser aquela separação de cargas, mesmo que seja uma separação de cargas parciais, né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre um átomo e outro. Então a gente vê que o HF, por exemplo, ele tem um momento de dipolo muito maior do que o HCl, também relativamente maior do que o HBr, porque as cargas estão ligeiramente mais separadas. Moléculas diatômicas homonucleares, como o nitrogênio, momento de dipolo igual a zero. Mas olha só o ozônio. O ozônio é uma molécula homonuclear, somente oxigênios, né? A gente não teria, em tese, uma diferença de eletronegatividade entre um oxigênio e outro, mas ainda assim a gente tem um momento de dipolo entre eles. E no caso aqui, ó, CO2 e SO2, por que um é igual a zero e o outro é igual a 1,6? Se são moléculas bastante semelhantes, né? Então, um fator que a gente tem que levar em consideração aqui na nossa aula é a geometria dessas moléculas. Por isso é importante a gente lembrar lá da TLV, da TOM, lá do início do nosso curso também. Então, vamos lá, simetria e polaridade. A gente falou do SO2 e do CO2, certo? Vamos começar aqui no CO2. Há uma diferença de eletronegatividade entre o carbono central e os oxigênios? Sim, existe. Porém, tá? E isso gera esse dipolo aqui, antes disso, né? Isso gera esse momento de dipolo. Porém, como a molécula é simétrica, a gente tem um dipolo saindo do oxigênio em sentido ao nosso carbono. A nossa referência aqui, tá? É que nosso dipolo sempre saia do polo negativo em direção ao positivo. É assim que o Atkins apresenta. E é assim que eu vou seguir também. Alguns outros livros podem trazer diferente, tá? Isso é uma questão de convenção. Enfim, o outro oxigênio indo em relação ao carbono também. Como eu disse, né, essa é uma propriedade vetorial o momento de dipolo elétrico. Então, o que a gente vai fazer? O nosso momento de dipolo elétrico resultante da molécula vai ser a soma desses dois vetores, mas eles estão opostos, né? Um anula o outro. Por isso, o momento de dipolo resultante aqui é igual a zero, enquanto no SO2 não. Né? Temos momentos de dipolos angulares entre si. Por quê? Porque a geometria da molécula é angular. Apesar dela ser muito semelhante com a de CO2, né? Olhando apenas a fórmula química aqui, a geometria é diferente. Então, a gente vai ter, na verdade, uma soma desses vetores aqui, diferente de zero. E, por isso, o momento de dipolo elétrico é diferente de zero. Continuando lá, a gente viu, né, do nitrogênio e do ozônio. Nitrogênio, molécula homonuclear, não há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, obviamente, totalmente simétrica, igual a zero. E por que o ozônio ele tem aí um momento de dipolo resultante diferente de zero? Bem, o ozônio é um caso bem legal, né? Ela é homonuclear, 3 átomos de oxigênio, porém, primeiro, ela não é simétrica, ela tem uma certa geometria angular.
né, similar ao que a gente tem aqui no SO2. E devido à distribuição de elétrons no ozônio não ser regular, entre os próprios oxigênios a gente tem a criação de uma diferença de eletronegatividade. Esse oxigênio central aqui, ele é ligeiramente mais positivo que os oxigênios terminais, semelhante ao que a gente viu aqui no SO2, por exemplo. Né? Então, isso cria um aumento de dipolo resultante, mesmo sendo uma molécula homonuclear como o ozônio. Tá? Então, a geometria é muito importante e essa questão de como essas ligações químicas afetam, né, as cargas parciais sobre um átomo ou outro. Tá ok? Outro exemplo aqui para a gente fixar, né? A amônia, ela tem esse tipo de geometria aqui, são 3 hidrogênios, né, mais eletropositivos ligados ao nitrogênio, e a gente vai ter um momento de dipolo resultante diferente de 0. Já está errado aqui, tá, gente? É CH4, né? Já a molécula CH4, tetragonal aqui, quando você faz a soma dos vetores que a gente tem saindo, né, da mais negativa, que caso que é o carbono, para o hidrogênio que é mais positivo, quando você soma esses vetores, eles vão dar igual a 0. Note que aqui a distribuição em 3 dimensões ela é importante, né? Aqui em cima a gente usou moléculas que a gente pode descrever em 2 dimensões, mas na verdade a soma desses vetores em 3 dimensões é que vai ser bastante importante para a gente, né? E as moléculas têm esses arranjos tridimensionais. Então aqui alguns momentos de dipolo elétrico, né? Uma coisa que eu não comentei naquela nossa última tabela é que a gente pode ver, obviamente, que os momentos de dipolo elétrico das moléculas com ligação iônica são muito maiores do que aquelas de ligação covalente. Por quê? Porque, né, na ligação iônica a gente está considerando aí o modelo que a gente tem cargas pontuais, uma carga positiva de Na+, e uma carga negativa de Cl-. Tá? Então, essa carga que é gerada aqui seria muito maior do que nas moléculas covalentes que tem uma distribuição de cargas, né, menos abrupta, né, ou mais regular entre toda a nossa molécula aí. Mas obviamente a gente viu já o NaCl tem um desvio aqui, é uma aproximação bastante simplista que vale para a gente discutir aqui, mas não retrata muita realidade nessa questão de considerar 2 cargas pontuais totalmente separadas para as moléculas covalentes, né? Se vocês já estudaram lá a teoria do orbital molecular, deve lembrar um pouco disso, né? Que existe um certo caráter covalente nas ligações iônicas. Mas não vou me adiantar muito, não. A gente vai chegar nisso nas próximas aulas aí. Só um pequeno spoiler. Deu aí para de Viges, minha caneca. Vimos. Então, como que a gente calcula esse momento de dipolo elétrico, né? A gente viu que depende da geometria, depende de cada uma daquelas ligações. Então, o quanto o carbono está ligado com o hidrogênio, qual que é o momento de dipolo dessa ligação? A ligação do carbono com o oxigênio, quanto que é o momento de dipolo dessa ligação e da geometria delas. Então, o momento de dipolo ele seria, na verdade, uma somatória de todas as cargas e todos os raios compostos ali na molécula, né? A gente trabalhou com moléculas pequenas, muito simples até o momento. Tá? Mas a gente poderia, então, fazer isso aqui para uma molécula muito grande e gerar a distribuição de cargas nas moléculas, né? Como está aqui em cima, aqui, nesses mapas de potencial eletrostático. Eu vou passar uma ferramenta para vocês brincarem e construir esse tipo de mapa aqui. Na aula 3, se não me engano. Tá? Então, a gente teria que obter toda essa distribuição de carga sobre as moléculas. Tá? E o raio, na verdade, o que a gente faz é o contrário, né? A gente primeiro determina o momento de dipolo elétrico, que é fácil de determinar experimentalmente, para depois obter esse tipo de informação aqui, né? Essa densidade de carga sobre as moléculas, né? Que a gente consegue utilizar em ferramentas da mecânica quântica e também de computação, né? Cálculos computacionais, porque calcular tudo isso na mão seria quase que impossível. Tá. Como que a gente calcula, então, o momento de dipolo de moléculas poliatômicas, né? Parece tão difícil a gente calcular uma densidade de carga, trabalhar em cima de vetores, né? Vamos começar com os modelos mais simples para chegar em alguma coisinha um pouco mais complicada aqui.
O primeiro é a soma vetorial, né? Vamos pegar lá o nosso amigo SO2, a gente tem uma ligação angular, dois vetores, o momento de dipolo resultante vai ser igual à soma entre estes vetores, né? Lembrando lá, soma vetorial, né? Momento de dipolo é uma característica vetorial das moléculas aí, uma grandeza vetorial. Então, como que a gente vai calcular a magnitude desse momento de dipolo resultante? Bem, a gente vai ter que fazer uma soma desses vetores em 3 dimensões, tá? No livro do Atkins ali já tem uma dedução um pouquinho mais elaborada para vocês que tiverem interesse de rever isso daí, tá ok? E utilizando as leis dos cossenos, a gente vai chegar numa relação no tamanho desse vetor, né? A gente imagina, então, a gente tem uma ligação química com esse vetor aqui, de momento de dipolo, outra ligação química com esse momento de dipolo com esse vetor. Utilizando essa lei dos cossenos, a gente chega nesse resultante. Então, conhecendo o momento de dipolo elétrico da ligação SO, por exemplo, e o momento de dipolo elétrico da ligação SN, vamos supor que é uma outra molécula aqui, e o ângulo formado aqui entre esses dois dipolos, a gente conseguiria chegar no momento de dipolo resultante. Então está aqui a nossa equaçãozinha, tá? Como a gente vai conhecer esse cosseno θ, professor? O ângulo θ a gente aprende, a gente vê a partir também das geometrias das moléculas, né? Então, usar um pouco de trigonometria e geometria aí. Se o momento de dipolo da ligação 1 for igual ao momento de dipolo da ligação 2, como aqui, no caso da SO2, né, a gente tem oxigênio e enxofre na ligação 1 e oxigênio e enxofre na ligação 2, a gente simplifica a nossa formulazinha com o momento de dipolo resultante, então vai ser igual a essa segunda fórmula aqui, que no final vai ser esse tipo de aproximação aqui, né? Duas vezes esse momento de dipolo, que é igual nas duas ligações, vezes o cosseno de θ dividido por 2. Vamos dar um exemplo de como que a gente calcula isso e como a gente enxerga isso em algumas moléculas. O benzeno, né? O benzeno, o hidrocarboneto, apolar, todo mundo já sabe isso, né? Espero que vocês tenham esse conceito com vocês. E por que ele é apolar? Note que existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio? Sim, existe, é pequena, mas existe. Mas como a molécula é extremamente simétrica em qualquer direção que a gente corte ela aqui, o nosso momento de dipolo resultante é igual a zero. Imagina que no lugar desse hidrogênio aqui, a gente coloque um cloro, uma molécula bastante eletronegativa, aqui em cima. Nosso momento de dipolo resultante seria igual a zero? Não. Por quê? Porque a gente teria, então, não teríamos mais uma molécula simétrica. Nosso momento de dipolo, então, seria devido especialmente aqui, então, essa ligação cloro-carbono. Imagina que aqui é um cloro, tá? E um diclorobenzeno, né? Ou paradiclorobenzeno. Os dois cloros, mas a gente tem um momento de dipolo resultante? Não também. Por quê? De novo, simetria. Né? A gente tem uma ligação que tem um momento de dipolo relativamente grande, né? Cloro-carbono, porque a diferença de eletronegatividade entre esses átomos é grande, mas ela é anulada pelo vetor da outra ligação que está ali na posição para a ela. Já tanto a molécula ortodiclorobenzeno como a metadiclorobenzeno, a gente não tem essa simetria que a gente observa aqui para a molécula do paradiclorobenzeno. E isso vai ocasionar com que elas tenham um momento de dipolo resultante diferente de zero. Qual vai ser esse momento de dipolo resultante? Bem, vai depender do ângulo entre esses dois dipolos aqui, nesse caso 60 graus, aqui na meta 120 graus, certo? Aqui já está dividido por 2, correto? Lembra lá da nossa fórmula. E quanto vai ser? Bem, a gente precisa conhecer o momento de dipolo da ligação cloro-carbono para cada caso desse, certo? Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Olha lá, calcule a razão entre os momentos de dipolo elétrico orto e meta dos diclorobenzenos. Mas, professor, ele não me deu, eu conheço os ângulos, mas ele não me deu o momento de dipolo.
Primeiro, vamos usar a fórmula nossa mais simples aqui, né? Que o momento de dipolo dessa ligação seria igual ao momento de dipolo dessa ligação, né? São ligações cloro-carbono. Como que a gente vai calcular o resultante? A gente precisaria desse valor aqui e do valor do ângulo que a gente já tem. Mas ele não deu. Mas presta atenção, o exercício ele não está pedindo para a gente calcular de cada uma, mas a razão entre elas. Então a gente pode considerar que, como todas as ligações são cloro-carbono, esses valores aqui, eles são iguais. Então a gente pode cortar esses valores aqui e só chegar na relação igual a 1,7. O que isso quer dizer? Que o momento de dipolo elétrico resultante da molécula orto é 1,7 vezes maior do que da molécula meta. Isso significa que a nossa molécula orto ela é mais polar do que a nossa molécula meta. Isso influencia muitas coisas, né? Vocês também têm bastante práticas de química orgânica lá, a gente vê que a polaridade da molécula ela sempre importa bastante. Bem, agora vamos continuar nesse mesmo exemplo, né? Mas conhecendo os valores experimentais dos momentos de dipolo orto e meta, então a gente sabe que o momento de dipolo da orto, olha só, é maior do que o momento de dipolo resultante da meta. Vamos estimar a magnitude do momento de dipolo da ligação cloro-carbono em cada um deles. Usamos a mesma relação, agora a gente conhece esse resultado aqui, conhecemos o ângulo, vamos chegar ao momento de ligação. Veja que mesmo para ligações cloro-carbono, tá? A gente tem uma diferença de momento de dipolo elétrico. Na molécula orto, esse momento de dipolo elétrico é um pouco diferente da molécula meta. Mas por que se são tudo de clorobenzeno e mesma ligação química, professor? Porque vocês sabem muito bem lá da química orgânica, né? Através do efeito de ressonância, essa carga aqui, ou a eletronegatividade desse grupo aqui, afeta a eletronegatividade desse outro grupo aqui, e assim por diante. Tá ok? Então, a gente aqui assumiu que esses dois valores eram iguais e chegamos a uma relação. Eles não são exatamente iguais, mas a gente continua vendo que a da orto realmente é maior do que a da meta. Ok? Exemplo tranquilo, vai ter alguns exercícios para vocês resolverem nesse sentido lá na nossa lista. Então, atenção aí, né? O momento de dipolo de uma dada ligação covalente vai sempre depender dos momentos de dipolo das demais ligações. Então, a gente não pode considerar só um cloro-carbono. Vai depender de todo o ambiente químico e, consequentemente, né, todo o ambiente eletrônico disponível aqui ao redor dessas ligações químicas. Tá? Então, a gente tem que sempre enxergar um pouquinho a coisa no macro. Aqui alguns momentos de dipolo de algumas ligações, tá? Mas, de novo, hidrogênio, carbono, 0,4. Vai ser sempre 0,4? Não, depende. Vai que esse carbono está ligado aqui a um cloro, que é bastante eletronegativo. Vai influenciar esse valor aqui na ligação com carbono e hidrogênio também. Tá? Não se esqueçam disso. Então, carbono, carbono, eletronegatividades iguais, igual a zero. E olha que interessante, né? Como a eletronegatividade aqui não é muito diferente entre o carbono e o hidrogênio, o momento de dipolo, uma separação de cargas entre esses dois átomos aí não é muito grande. Agora aqui, por exemplo, HF, né, sendo o flúor um átomo bastante eletronegativo, a gente já vê uma separação de cargas parciais maior, por isso o momento de dipolo naquela ligação também maior. Bem, para finalizar, né, mas a gente tem que ter uma abordagem para uma molécula maior ainda, né, em 3 dimensões. Até agora aqui, calculei o momento de dipolo elétrico resultante, mas não considerei tanto a geometria da molécula. Né? A gente já começou a considerar, mas se for uma molécula em 3 dimensões, com vários átomos, como que a gente vai calcular isso daí? A gente vai ter que fazer uma somatória da posição da molécula vezes, né, essa carga aí. Então a gente vai fazer uma somatória entre a carga que a gente tem naquele átomo e a posição espacial dela. Está parecendo confuso, mas a gente vai ver no próximo slide ali como que funciona isso. Para todas as moléculas em relação ao eixo X, para todas as moléculas em relação ao eixo Y, para todas as moléculas em relação ao eixo Z. Né? Como assim, professor?
Depois somar tudo isso e chegar no nosso momento de dipolo resultante. Como assim, professor? Esse aqui é um exemplo que está lá no livro também, tá? Depois vocês podem olhar tanto os slides, a aula ou o livro com um pouco mais de calma. Bem, imagine aqui uma ligação amida, né? Ligação extremamente importante aí nas biomacromoléculas, DNA e afins, né? Sabe-se que existe um alinhamento entre o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e o oxigênio. Em algum plano, no plano aqui da folha, né, ou do slide ou da tela, essas 4 moléculas estão alinhadas. Esse plano, que é o plano da tela, a gente está chamando de plano Z, o eixo X, Y, Z. E o que são esses números em roxo aqui? Esses números em roxo, representam as coordenadas cartesianas desse plano. Então a gente considerou o carbono como sendo nosso ponto de partida, então ele está no eixo X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. O oxigênio, olha só, a gente tem um 0 no final aqui, quer dizer o quê? Que o eixo Z ele é também igual a 0 para o oxigênio, né? Ou seja, ele está no mesmo plano Z, que é o plano da tela aqui, só que ele está num plano X diferente e num plano Y diferente, dado pelas essas unidades cartesianas aqui. Mesma coisa para o hidrogênio e para esse nitrogênio, né? Então, observe que o nitrogênio está no mesmo eixo Y, né, que seria esse eixo aqui, em relação ao carbono, mas está num eixo X diferente, tá? E aqui a carga parcial em elétrons volts para cada um desses átomos, tá? Então, se um exercício desse tipo vai ter que ser fornecido esse tipo de informação, que é o tipo de informação que a gente consegue chegar a partir de cálculos mais complexos, aí, cálculos computacionais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar todas as contribuições em relação ao eixo X para aquela molécula. Então, a gente vai pegar a carga. Opa, cadê meu mouse? Voltou. A carga do nitrogênio vezes a posição, a coordenada. Então, a carga vezes a coordenada do eixo do nitrogênio em relação ao eixo X, 132. Qual que é essa carga? Menos 0,36. Então, está aqui embaixo. Ó. Menos 0,36 vezes 132. Para o carbono, a carga vezes 0, né? Porque ele está em relação ao 0 em relação ao eixo X. Para o hidrogênio, a carga do hidrogênio, que está aqui, 0,18, vezes a sua posição em relação ao eixo X, que está aqui, 182. A carga em relação ao eixo, a carga do oxigênio em relação à sua posição no eixo X também, 0,62, menos 62, perdão. Fazemos essa multiplicação, chegamos então que, para o eixo X, a gente tem essa contribuição de momento de dipolo. Fazemos o mesmo para o eixo Y, para o eixo Z vai ser todo igual a 0, por quê? Porque todos os átomos estão na mesma coordenada 0 em relação ao eixo Z, e chegamos a um momento de dipolo resultante para essa molécula aí, igual a 2,75 dBAs. Então, é a ligação amida, né, ou esse grupo amida, perdão, na verdade, ele tem um certo grau de polaridade, relativamente alto até, né? E isso é muito importante para manter o DNA, por exemplo, na sua estrutura como ele é, e sendo solúvel em água, né, em fluidos aquosos como é. Então, né, esse valor 2,75 dBAs aqui, ele na verdade é realmente muito importante para a nossa vida, né? Como um todo. Sem ele a gente não teria vida aí, quem sabe. Alguns materiais, né, que a gente vai ter também para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar lá para vocês verem alguns artigos um pouco mais avançados, né, em inglês, quem tiver curiosidade, né, mas como esses momentos de dipolo são importantes em coisas que a gente está aplicando hoje. Né? Então aqui um artigo na Nature, a maior revista científica do mundo, mostrando que como o alinhamento desses dipolos em transição, ele pode nos ajudar a construir, então, né, células solares muito mais eficientes. Outro artigo bastante interessante que eu achei também, mostra aqui, né, como o alinhamento desses dipolos
no polímero nylon 11. Nylon todo mundo conhece, né? Tecido sintético de roupa. Ele ajuda, né, a gente a coletar energia. Então, se prevê aqui, né, se conseguindo transportar isso aqui para uma aplicação real, como que a gente vai fazer tecidos mais inteligentes que pode aproveitar a nossa própria energia. Então imagina aí um tecido para algum esportista, que aquela energia volte para o esportista, né? Volte para a pessoa que está praticando o esporte ali, porque o próprio tecido consegue absorver essa energia devido a um alinhamento desses dipolos e devolver ali para o atleta. A questão de alinhamento de dipolo e energia a gente vai ver um pouquinho na nossa próxima aula. Então, os links estão aqui também nos nossos slides e disponíveis lá no Moodle. Vejo vocês na próxima aula.